Uhum. Essa dependência do ser humano, dependência social, de ter pares e ter um grupo, aconteceu depois da agricultura. Não sei. Quando os caras antes, eles deviam ser mais individualistas? Não tem nenhum dado sobre isso? Não sei, cara. Eu não sei. Eu sei que o advento da agricultura aumentou a capacidade de cooperação, né? Porque antes, eu acredito que os caçadores-coletores até encontravam outros grupos, mas eles nunca se reuniram para estruturar alguma coisa. Não sei porque se o cérebro não tinha essa capacidade de pensamento ou alguma coisa assim. Mas hoje a gente depende socialmente de outras pessoas. E se você é rejeitado socialmente, isso é um estímulo extremamente nocivo para você. Muito, cara. Muito. Duas coisas que são muito nocivas para crianças e adolescentes. Alô, papais e mamães de plantão aqui para dar uma olhada se tá tudo bem na escola, tentar ter uma linha aberta de conversa com o filho e com a filha, porque às vezes não fala, né? Papai e mamãe meio rígido, o filho passando por um puta problema social e os caras, não, isso é bobagem, vai lá, faz lá, esquece isso daí. Duas coisas. Abuso sexual, físico, moral e rejeição social, que até às vezes andam junto. Cara, uma pesquisadora, essa Alexander Rodman que eu falei antes, ela mostrou num artigo que crianças que sofreram abuso, elas perdem muito a conexão entre o pré-frontal e as áreas lá embaixo. E ela sugeriu que esse é o mecanismo neurobiológico para resiliência. Essas pessoas se tornam menos resilientes. Elas não conseguem lidar tanto com os problemas futuros. Então, estressores que elas deveriam... Resiliência é um termo da física, que é uma substância que, quando submetida a um grau de deformação, ela volta ao estado original o mais rápido possível. Isso é uma coisa resiliente. Então, você pega um lápis, por exemplo, quebra ele não é resiliente, ele vai ficar quebrado. Você pega uma régua, você dobra, ela volta para o mesmo lugar. Isso é uma substância resiliente na física. No ser humano é aquela pessoa que sofreu um problemão e ela passa um tempinho, ela já resolveu o problema. As pessoas que sofrem abuso ou rejeição social na infância perdem muito a capacidade de resiliência. E o marcador neurobiológico da resiliência é essa conexão pré-frontal sistema límbico. Se você quebra isso, você tem uma dificuldade de ser resiliente no futuro. E ela submeteu essa galera, um estudo muito bonito, saiu na Biological Psychiatry, uma revista muito ferrada, assim, de boa na área psiquiátrica. Foda. Ela mostrou que se você... Primeiro ela pegou essas crianças que sofreram ela pegou crianças que sofreram maus tratos e ela viu que a atividade da amígdala dessas crianças está muito maior. Então as crianças são mais reativas. Só normal, assim. Sem dar nenhum tipo de exposição. A criança, ela tende a ter uma detecção de perigo. Ela vê mais saliências emocionais no ambiente. Então, às vezes, você está num lugar, acontece um problema que para você passou, a pessoa já fica, opa, que aquilo ali? A pessoa vai me fazer mal. Porque ela sofreu ou abuso ou uma rejeição muito grande. E rejeição, inclusive, de pais, né? E aí ela pegou e mostrou fotos de uma criança chorando para essas crianças. E para um grupo, ela pediu simplesmente para as crianças pensar assim: eu quero que você imagine que essa criança que vai aparecer na foto, as crianças já adolescentes, né? Adolescentes adultos, as que sofreram abuso. Mostrou para elas: eu quero que você imagine que a criança que vai aparecer nessa foto agora, chorando, é uma criança de um filme. Não é real. Ou eu quero que você se imagine distante fisicamente dessa criança. Imagina que você está longe. Joga ela lá pro fundo. Sabe? Olha pra mim agora e tenta me jogar pro fundo. Me joga lá pra trás. Você consegue fazer isso. Você consegue imaginar você longe assim. E ela viu que quando essas crianças faziam isso, esses adolescentes faziam isso, que sofreram abuso na infância, aumentava a atividade do córtex pré-frontal e diminuía a atividade da amígdala. E quando você perguntava o quão mal ela se sentiu olhando aquela imagem, a pontuação era menor. Só você mudar o seu pensamento mudou o quanto a forma daquilo ali te impactar. Te afetou. Isso, quando você aprende isso e treina isso, é muito fantástico. Então, se você hoje... esse tipo de modificação por meio de estressores na infância ou na adolescência, até mesmo na idade adulta, que tem mais relação com o estresse pós-traumático daí, isso muda a forma que a gente tem de sociabilizar e geralmente levam essas pessoas a perder
sociabilidade. Porque daí as pessoas começam a não confiar mais nos outros. Uhum. A criança que sofreu abuso e sofreu rejeição tende a fazer o quê? Se isolar. E aí essa criança perde um fator protetor. Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim, aí ela não confia mais em ninguém, consequentemente ela não consegue mais viver num grupo sociável. Exatamente. E isso prejudica porque é necessário para o ser humano estar num grupo. Exatamente. Entendi. Por que tem um negócio que é estranho, assim, do ponto de vista do cérebro funcionando automaticamente? Quando o cara é uma criança e ele é abusado, ele conscientemente ele não sabe que ele está sendo abusado. Até sexualmente, né? Muitos inclusive, nem lembram direito. E eu já vi algumas pesquisas de delegados falando, não sei o que era, que a criança não faz a menor ideia do que aconteceu. E ela acha que foi uma coisa boa naquela época, quando ela é uma criança. Ela tá brincando com o papai, com o tio, sei lá. Ela acha que é uma coisa legal. Mas tem alguma coisa no cérebro que não tá lidando bem com aquilo lá. Principalmente depois que você se torna consciente daquilo. Isso. E aí... Então, lá na época, o cérebro já está funcionando dizendo isso é um trauma, isso é uma coisa errada, mas o cérebro consciente não está vendo que é uma coisa errada, que vai te dar um trauma, né? Esse cérebro que está funcionando automaticamente ali, sendo abusado e criando os traumas. Ele marca aquilo ali. E ele é o reptiliano, esse tá lá no meio. É o límbico, os mais do meio ali, com certeza. E aí depois, quando o da frente aqui se desenvolve... Essas duas informações se comunicam e aí vem o trauma. Exatamente. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E uma parada assim que é importante saber é que o nosso cérebro ele termina de amadurecer mais ou menos por volta dos 25 anos. Na verdade, um pouquinho menos os estudos indicam. Mulheres tendem a terminar de amadurecer o cérebro todo um pouco antes que homens. Tá? Por isso que a gente fica se jogando em árvore até os 23, fazendo Jackass. Jackass acho que é o... É o estudo científico que prova o que tu acabou de falar. Jackass acho que os caras não tinham pré-frontal, tiraram deles ali. Por isso que eu tinha Jackass de mulher, se jogando de carro. Os caras miravam eles pra um lado e falava assim, vai cara, ele ia, vou me jogar nesse espeto aqui, tá ligado? Isso, maravilhoso. O pré-frontal deles não existia. E aí, imagina só. Isso é muito da hora também, cara. O seu cérebro tem áreas do seu cérebro que já nascem prontas. O tronco encefálico nos centros de respiração, ali a genética dá conta. Você nasce com isso daí. Então, o meio ambiente influencia muito pouco. Muito pouco. A última região, a região motora do seu cérebro, ela começa a amadurecer, mas 2 anos, 3 anos, que é o momento que você começa a caminhar, começa a fazer coisas, né? Nenenzinho, como criança, começa a explorar ambiente e tudo mais. O sistema de recompensa, ele amadurece na adolescência, ele já... Olha a adolescência tinha que ser, assim, sei lá, enfim... Não vou falar aqui, que vão falar que eu falei merda daí. Uma merda de adolescente? Tinha que ser assim, tipo, a adolescência, ela é uma limitação neurológica, tá ligado? Mas é mesmo. Porque olha o Twitter, só, como é que é. Porque olha só, presta atenção aqui. Aí, isso daí vai dar problema. Tô vendo que os caras vão falar que eu falei da adolescência. Mas eu vou explicar. Vai ter problema falar mal de adolescente? Eu vou Tem um sindicato dos adolescentes. A ONG dos adolescentes aqui. Olha só. Vamos lá. Eu vou tentar explicar por que eu falei isso. O córtex pré-frontal, a última região que termina de amadurecer é o córtex pré-frontal. O seu cérebro, a parte da frente, que é controle de impulso, organização de tarefas, freio de impulsividade, tudo aquilo que a gente conversou. O sistema de recompensa, ele tende a ser, ele já é mais ou menos maduro na adolescência. Na dopamina, as vias de dopamina, uma via de dopamina que a gente chama de via mesolímbica, que ela tá, vou fazer aqui para a câmera, imagina que ela tá daqui até aqui, uma via curtinha, ela vai da área tegmentar ventral até o núcleo accumbens. É uma via curtinha, é a via responsável pelo prazer imediato. Muito bom esses nomes, parece que eu tô numa cidade nova que eu nunca fui. Calma, na Accumbens ali. Olha só. E existe uma outra via de dopamina que vem até o córtex pré-frontal. Tá. Essa via demora um pouquinho mais para amadurecer. E aí que mora o problema na adolescência. É por isso que em lugares adolescente não pode dirigir até tal idade. Também não estou falando tanta bobagem aqui. As políticas públicas são embasadas nisso também. E não pode beber também, né? Porque tem consequências, porque se entende que a pessoa não tem capacidade de lidar com aquilo. E é verdade. Se você parar para pensar, então, olha a mistura de problema que é um adolescente. Você tem a área responsável por prazer
madura, funcionando, tinindo. Inclusive tem estudos que indicam que você tem uma hipo ou uma hiperatividade. E nos dois cenários você quer mais recompensa. E aí tem até uns pesquisadores que falam que é isso que faz o adolescente sair de casa. E é legal. O adolescente buscar pra escola, morar longe dos pais, passar trabalho. Por quê? Porque você quer motivação. Mas pode enviesar pro outro lado também. E você tem a região do seu cérebro que controla os impulsos para adiar a recompensa lá na frente, imatura. Então, o adolescente, ele tem a região que dá a recompensa para ele funcionando belezinha, uma 0 km, e a região responsável por controlar os impulsos para buscar essas recompensas é recém começando a amadurecer direito. Então, uma máquina de problemas, porque você vai buscar a recompensa onde não deveria. Então, você acha legal pegar o carro do pai escondido, você acha legal beber e dirigir, aí sei lá, fazer coisas que te dão recompensa imediata, mesmo aquilo podendo dar um problemão gigante. Por isso que a droga é muito... O jovem se encanta muito com a droga. Principalmente, acredito que por essa hipo ou hiperatividade do sistema de recompensa. O adolescente, ele chega num momento que não é mais suficiente para ele o que ele tem. Então, até tal idade, tá em casa, meu computador, minha mesa de jogos, pô, que da hora... Depois ele começa a achar aquilo porre. Falou, quero sair, quero morar sozinho, quero, sei lá, morar com os brother. Às vezes é bom. Sim. Isso vai direcionar o seu comportamento à busca por objetivo. Mas se você tiver um objetivo. Esse é o lance. Tá? Então, assim, por volta dos 23, 24 anos, 25 ali para ser mais exato, o córtex pré-frontal termina de amadurecer, principalmente áreas envolvidas com empatia. Então você começa a pensar assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu posso fazer um problema para alguém. Posso causar um problema para alguém. E aí você começa a ter um controle melhor. É como se o seu cérebro terminasse de o concreto secasse com 25 anos. Aí você me pergunta, pô, mas você não falou que tinha neuroplasticidade, o cérebro não mudava depois? Muda, só que aí muda com foco. Que é o que você estava tendo quando você fez aquela pergunta sensacional antes. Isso que você está falando é interessante porque o Twitter ele é conhecido por ter muito adolescente. E lá é um lugar de muita impulsividade, de muita gente se xingando, raiva, minha opinião tá certa, é isso, eu quero a sensação de estar certo agora, rápido, tu é um merda, filha da puta. É por isso que o jovem, às vezes eu recebo uns comentários que eu penso, caralho, o que tá acontecendo com esse cara? Normalmente é um jovem, tu vê que é um adolescente que e cara, se você fosse adolescente, você ia responder. O que impede você de responder é seu córtex pré-frontal. E às vezes dá vontade de responder, eu penso, não vou ser um adolescente. Seu córtex pré-frontal fala assim, cara, segura aí que não é necessário isso. Do caralho.